Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. No episódio de hoje, mergulhamos em uma das pautas mais sensíveis e transformadoras da nossa sociedade, o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Celebrada em 18 de maio, essa data não é apenas uma efeméride no calendário, não. Ela nasceu em 1987, no encontro em Bauru, sob o lema Por uma Sociedade Sem Manicômios. É um movimento que denunciava, e ainda denuncia, as violações de direitos, o isolamento e também a exclusão vividos por pessoas em sofrimento mental. Aqui em Botucatu e na nossa região, essa luta ganha contornos muito próprios. Somos um polo de saúde com serviços de referência, como o CAIS Professor Cantídio de Moura Campos, que há décadas trabalha na transição do modelo hospitalar para o modelo comunitário. Além disso, temos a força de coletivos como o Fórum Permanente Intersetorial da Saúde Mental, que mantém viva a vigilância sobre as nossas políticas públicas locais. Mas o que significa, na prática, cuidado em liberdade hoje? Como avançamos desde a Lei 10.216 de 2001? E quais são os desafios atuais que ameaçam essas conquistas? Para responder a essas perguntas e entender por que essa luta é de todos nós, que recebemos com muita alegria hoje as nossas convidadas. Eu vou apresentá-las. A Janice Megide, ela é psicóloga atuando na saúde mental há 34 anos, psicóloga do CAIS Professor Cantídio de Moura Campos e também aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Preceptora dos cursos de especialização em saúde do adulto e idoso, área da saúde, e da perinatalidade. É membro do Fórum Permanente Intersetorial da Saúde Mental em Botucatu e membro também do Conselho Municipal de Saúde. Janice, obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem? Boa tarde. Agradeço também o convite, principalmente para poder falar de uma pauta que faz tão presente, né? Porque saúde mental, ela diz respeito a uma face gigantesca da nossa vida, né? Então, discutir 18 de maio é discutir qualidade de atenção, né, na saúde, seja ela em saúde mental propriamente dita ou nas outras áreas da saúde, né? Perfeitamente. E a nossa outra convidada é a Dora Martins dos Santos. Ela é professora, compõe o Fórum Permanente Intersetorial da Saúde Mental em Botucatu, segmento familiar, pela Associação Arte Convívio, integra a Frente Estadual Antimanicomial São Paulo, é também conselheira estadual de saúde, segmento usuário, militante da luta antimanicomial. Atua também na Coletiva Nacional de Mulheres Antimanicomiais, em outras frentes, movimentos populares, em defesa do SUS, da saúde mental, dos direitos humanos e de uma sociedade democrática e sem manicômios. Dora, prazer tê-la aqui também, tudo bem? Obrigada, Paulinho. O Paulinho. Carlinhos. Carlinhos. É um prazer nosso também e a gente agradece muito o convite, né? Eu estou aqui representando a Débora Mendes, né? Que viria representando o Fórum Permanente Intersetorial da Saúde Mental. Hoje ela é da coordenação, né? E a Associação Arte Convívio. E aí, por questões lá da dinâmica da agenda dela, ela acabou me passando a bola, né? E eu, com muito prazer, né, vou tentar aqui contribuir, né, com essa discussão por uma sociedade livre de preconceito e qualquer manicômio. Ela é manicomializante, mas a gente é como o salmão, né? Vai na contramão, né, dessa produção de doenças, né, assim. Com certeza a Débora estará muito bem representada, viu? Dora. Obrigada, Carlinhos. E para começar, como que vocês definiriam a importância do 18 de maio para quem não conhece o movimento? Bom, 18 de maio é um dia de luta. Eu acho que essa é a grande questão. É um dia que a gente utiliza para discutir um pouco de tudo que falta ainda na saúde mental, né? Então, é o dia de luta contra preconceito, contra uma assistência um pouco não territorial, contra preconceitos, contra um formato que vem se instalando novamente, que fala de exclusão. Então, assim, o dia 18 de maio é um dia de luta, ele não é um dia comemorativo propriamente dito, ele é um dia que a gente tem
para ativar as lutas que a gente vem buscando ao longo de décadas, né? Então, desde 87, com o encontro em Bauru, dos profissionais de saúde mental, que começa e inaugura uma nova forma de trazer a questão do tratamento sob uma outra ótica, né? Então, não é só o modelo da assistência que muda, é a forma de entender o que é produção de doença e o que é produção de saúde. Então, acho que isso é muito importante no Dia da Luta Antimanicomial, a gente entender o que produz doença e o que produz saúde nessa sociedade. E agora, este ano, a gente está completando 25 anos da Lei 10.216, que é a única lei que foi criada, de fato, para organizar a saúde mental. Então, é uma data muito importante, né, que é a comemoração da Lei 10.216. Então, toda a discussão desse ano tem sido em torno dela. O que mudou após ela e o que precisa ser ainda batalhado para melhorar a assistência, né? Para melhorar, não só a assistência, né? Mas melhorar a visão que se tem da doença mental. Perfeitamente. E no seu modo de ver, Dora, né, 18 de maio, historicamente, o que significa? Olha, é um momento. Foi um momento do rompimento, né? Com a concepção que se tinha das pessoas que estavam em sofrimento psíquico, adoecidos mentalmente, ou às vezes nem isso, que as pessoas eram isoladas de seus familiares, do seu convívio, por questões de conflitos com familiares, por causa de herança, por causa de conflitos, às vezes, onde ele morava com autoridades, né? Então, eles eram colocados num trem, o trem, trem da morte, sei lá, né? E iam pro tal do Barbacena lá, e lá ficavam, morriam, eram torturadas, era um verdadeiro, sei lá, sabe, assim, uma coisa Os nossos pequenos holocaustos, né, que classificam, né? foi verdadeiro holocausto mesmo, tanto que aquela jornalista, Arbex, né, não, acho que é Arbex, né, ela escreveu um livro, né, o Holocausto Brasileiro, e tem o filme Holocausto Brasileiro, foi um verdadeiro holocausto. Então, nesse movimento dos trabalhadores que viram as barbaridades, né, que foi um movimento puxado assim por Franco Basaglia, né, da Itália e tudo, que no mundo isso não era muito diferente do Brasil, né? E aí, observando os trabalhadores que trabalhavam, né, como a Anísia de Silveira aqui no Brasil, começou a olhar que eram potenciais daquelas pessoas, não eram aquilo, e mesmo aquelas que tinham alguma forma de adoecimento, porque você trancar uma pessoa, Carlinhos, você adoece ela. Não tem nada a ver o tratamento com prisão, aprisionamento, isolamento do convívio social. Entendeu? Se você está bom, se fica ruim. Né? Às vezes você precisa de um internamento, uma internação, só para, às vezes, assim, num momento mais crítico de qualquer agudo, adoecimento. Muito mais né? agudo, né? Então, deixa eu voltar aí, porque senão eu vou embora. Então, o 18 de maio, né? Então, é necessário se criar um dia da luta por uma sociedade livre de qualquer manicômio, qualquer aprisionamento sobre qualquer desculpa, né? Como um momento político mesmo, de diálogo, de visibilidade das nossas pautas, das nossas lutas, né? Que foi criado, acho que no segundo congresso, não sei, dos trabalhadores, não sei se foi o segundo, né? Que foi criado, então, em Bauru, né? Bauru é um marco para a gente, é bem pertinho aqui. Então, continua com essa importância, ainda mais nesse momento, né? Onde o fascismo do mundo inteiro começa a, né, mostrar a sua cara, e a lógica é voltar a isso, porque os nossos corpos, no fim, Carlinhos, começa a render muito, entendeu? Muitos R$ 1.000 por mês, por cada trancanfinhamento de qualquer pessoa, né, que se cisme conosco. Assim, ninguém está livre de uma questão dessa, assim, catar você e colocar você. Então, esse 18 de maio,
ele é um dia de luta, como a Janice colocou, e de resgate dessa história, né, e de diálogo com as gerações de nosso tempo. Perfeito. Agora, muitas vezes a sociedade ela até teme a substituição do modelo manicomial, né? Como que funciona na prática a rede de atenção psicossocial? Eu trabalho no Cantídio também, e eu fui o primeiro grupo que abriu o CAPS, o primeiro CAPS de Botucatu. Quando a gente abriu o CAPS, foi no segundo andar lá do ARI, que antigamente era O Espaço Saúde hoje, na Espaço Avenida Saúde. Santana ali, né? E aí teve uma repercussão gigantesca, que as pessoas falaram, não, como que vai colocar os loucos lá no centro da cidade? E aí começou uma pessoa a ligar na rádio, falando que as pessoas estavam andando pelada lá, não existia nada daquilo. O que existe é uma fantasia em torno do que é doença mental. Porque foi assim que a sociedade foi incentivada a olhar o diferente, né? Que a loucura ela não tem limite. E não é isso, né? Tanto é que os primeiro CAPS de Botucatu foi aberto em 99. Eles estão aí, eles estão falando que é super possível cuidar, mesmo da crise, de um jeito aberto, territorial, a pessoa indo para sua casa, e que é possível, né? Não precisa trancar. A internação, como a Dora falou, às vezes ela é necessária para tirar da crise. E é muito rápido isso, né? Hoje, ainda mais que a gente está com uma farmácia, né? Um equipamento farmacológico muito alto, muito potente. Potente, né? Então, tira da crise muito rápido. O resto é em sociedade, né? E é isso que a gente precisa, de campos abertos. A pessoa volta a trabalhar, a pessoa volta para sua casa, a pessoa volta a estudar. E é super possível, né? E dentro da lógica antimanicomial, qual que é a diferença entre você tratar a doença e cuidar da pessoa? Uma diferença enorme, né? Assim, se você tem uma doença, tipo assim, pressão alta, às vezes precisa de uma internação para adequar a dosagem e tal, né? Aí você pode ser medicamentoso, né? Aí alopático, ou pode ser outras formas de cuidado, né? Onde vai acabar, né? Melhoria na alimentação, né? Melhoria nos seus hábitos, né? Cotidianos. Aí você vai equilibrar a sua pressão alta, né? Mas às vezes naquele momento de pico, de pico da sua pressão alta, que você está correndo um risco de ter um AVC, uma coisa, aí você, né, interna, daí você vai para casa. É a mesma coisa com o sofrimento psíquico, emocional, né? Que às vezes você sai do controle. Então você faz o cuidado, né? Que não precisa ser necessariamente medicamentoso. Hoje se discute a patologização da vida e a medicalização da vida, que tem por trás os laboratórios, isso, aquele outro. Então, há um excesso de medicalização. Parece que para cuidar de qualquer. Tudo é remédio. Tudo é remédio. E a gente está ficando tudo intoxicado e morrendo antes da hora, em muitos casos, por conta do uso excessivo de medicação. Então, isso é toda uma revisão mesmo de conceito de doença e conceito de saúde. O cuidado, às vezes, você tem que cuidar da pessoa, né? Que às vezes o que ela vive no seu cotidiano é que faz agravar determinados quadros no sofrimento psíquico, uso excessivo de substâncias aí psicoativas, entendeu? Então, cuidar da pessoa, você tem que cuidar dela no contexto que ela vive. E daí vai requerer de todos nós todo um aprendizado, enquanto sociedade, enquanto universidade, enquanto profissionais que nos cuidam em determinados momentos, entendeu? Fazendo a escuta real, entendeu? E que daí no modelito de hoje, isso fica quase impossível pro
para o profissional, entendeu? Porque ele tem que ter o tempo para ele entender, fazer a escuta para além do que está sendo dito, entendeu? Para ir além. E daí disso você precisa de tempo, precisa, né, até uma certa convivência, sabe? Entender a pessoa no contexto dela, de trabalho, porque os trabalhos hoje estão adoecedores. E há uma epidemia, né, na saúde das pessoas, que tem vínculo empregatício com horário, isso, aquele outro, o adoecimento na saúde mental. Eu participei da quinta conferência, eu e Humberto, até a fase nacional, da saúde do trabalhador e do trabalhador como direito humano. Foi recorrente em todas as etapas da conferência, desde a municipal, que Botucatu ele realiza, né? Ela realiza, que é a região Bauru, e o estado de São Paulo, e todos os estados do Brasil, assim, foi recorrente o adoecimento em todas as profissões da saúde mental, que os trabalhadores entram em sofrimento psíquico, e é um adoecimento, um sofrimento, ainda com uma carga de preconceito enorme, né? Num momento que a gente está assim, sufocada, querendo repensar o modelo de cuidado, né? E os trabalhadores ficam ali, sabe, assim, não querem afastar, porque senão perde o emprego, a relação de trabalho, vínculo empregatício, ele é precário e não está aguentando. Uma área que não tem, assim, a minha diabetes está alta, eu pego a maquininha lá, eu mesmo olho, nossa, está 300, está 200, ai, está muito baixo. Sabe como? Agora, na área do sofrimento psíquico, emocional, a exaustão, entendeu? O estresse, não tem. No máximo, você pode medir lá o seu cortisol, como é que anda, entendeu? Mas assim, e aí, como isso, né? E aí tem muitos jovens morrendo de acidentes cardiovasculares por conta desse sofrimento. Não se dorme muito pouco, se ganha pouco. Então, é tudo um Tem um contexto, impacto você grande entendeu? na qualidade de vida das Na- pessoas, né? Então, assim, Bem-estar. agora eu fico perguntando, dá para fazer melhor? Dá para cuidar? Dá para cuidar. Só o serviço de saúde também não. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, também tem que aprender o autocuidado, cuidar do outro, sabe? O afeto, o acolhimento, a escuta. A gente ouve muito falar isso quando você começa a fazer o debate, principalmente na nossa área, né? Olha o acolhimento, a escuta, sabe? Mas nós, enquanto sociedade, podemos fazer do lugar que a gente está isso também. E aí a gente vai pensar o quê? Então, essa sociedade, quando você fala saúde aqui, está com sinônimo de doença. A gente quer uma sociedade, uma convivência que produza saúde de verdade. Isso é um grande Entendeu? desafio. Como que você vê isso, Janice? Eu acho que a gente tem que lembrar que a reforma psiquiátrica ela veio paralela à reforma sanitária. Então, no momento que o Brasil estava discutindo sobre o que adoece, a reforma psiquiátrica também veio nesse mesmo tom. O que adoece? O que adoece a pessoa psiquicamente, emocionalmente, né? A gente vai tratar o indivíduo, a gente vai tratar de causas, né? O que a reforma sanitária trouxe para a gente, né? Além de outras coisas, mas é o que também a gente discute. Isso que a Dora falou é importante. O que adoece a gente nessa sociedade, né? A gente é uma sociedade super excludente. A exclusão deixa a gente adoecido. O acúmulo de atividades, né? Porque a gente está numa vida frenética, né? Tudo o tempo inteiro. Verdade. A gente fica ligado o tempo inteiro em tela. Agora, as dependências de jogos. Então, a gente está o tempo inteiro muito ligado. E aí, você vai tratar como, né? Vai falar, a pessoa adoece, e daí o problema é dela? Não, o problema é de uma sociedade que vive adoecendo o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa tratar desse momento histórico que a gente vive, né? E não só do indivíduo. Por isso que não é efetivo o que se fazia antes, né? Trancar as pessoas lá, como se o problema fosse só delas, como se a doença
era culpabilizada. Responsabilidade dela, né? E não é. A gente é uma sociedade que produz mais doença do que saúde. E é o que a gente tem que fazer numa proposta inversa, né? Buscar saúde. A gente tem falado muito do adoecimento do trabalho agora, porque houve uma mudança na legislação, então agora vem a NR1, que ela realmente fala que as pessoas adoecem por questões emocionais do trabalho, né? E isso muda muita coisa, porque antes não era claro colocar o burnout dentro do trabalho. Hoje é possível colocar isso. Então, acho que a gente tem discutido muitas pautas, né? Então, pensar em saúde mental é pensar no que não adoece, né? Ou no que adoece, que a gente tem que fazer enquanto política pública para melhorar. Muita gente fala que a pandemia, né, da Covid trouxe um agravamento, né, para os casos de saúde mental, que muito do que a gente vê de violência, de sofrimento, das pessoas se afastando do trabalho, se isolando, procurando ajuda, é por conta também da pandemia, que as pessoas ficaram isoladas, aquela situação que virou o mundo de cabeça para baixo. Vocês concordam com isso? Em parte, sim, porque a gente viveu um momento de isolamento. Então, que a gente estava falando lá que isolar não é o melhor caminho, a gente viveu um processo de isolamento dentro da pandemia. Mas eu acho que não é só, eu acho que a pandemia só foi o estopim de um monte de coisa que já estava acontecendo. Já estava acontecendo. Então, a gente tem hoje um agravamento, por exemplo, essas doenças ligadas a questões digitais, a dependência digital, realmente aumentou muito esse processo pós-pandemia, porque é o que a gente tinha, e aí as pessoas ficaram super ligadas nisso, né? A gente aprendeu a trabalhar em casa, então isso trouxe um acúmulo de tarefas que antes a gente não tinha, né? Seu trabalho no horário de trabalho, hoje já não tem mais horário do trabalho, né? Você trabalha o tempo inteiro. Então, eu acho que teve um agravamento, mas eu acho que não só. A gente já estava num processo bastante adoecedor, né? Que só teve um estopim de tudo. Porque também teve uma questão que a gente está... A Dora também cita isso, né? A gente está aumentando um pouco esse discurso de ódio que vem da sociedade e pós-pandemia isso ficou muito dicotomizado, né? Verdade. E aí a gente também tem sofrido com isso, né? Aumentou muito o preconceito de várias questões, aumento de suicídio, aumento de homicídio, de feminicídio, por exemplo, né? Então, acho que a gente está num agravamento, mas também pelo discurso que foi pós-pandemia. Iniciando na pandemia, mas pós-pandemia. E você, o que acha disso, Dora? Eu acho que a pandemia, ela tornou mais claro para todo mundo, entendeu? Como a Janice colocou, uma situação que já era assim, né? Agora, evidentemente que o isolamento, ele traz mais adoecimento, né? E os que não tinham percebido que tinha uma questão, ficou sabendo, né? Com ajuda ou sem ajuda, com consciência ou não, isso que aconteceu. Mas aí a gente volta novamente. A gente vive uma sociedade caminhando para trás, que toda vida é a sociedade da morte. Ela não é a sociedade da vida, né? Quer dizer, o eixo estruturante dela é o capital, é o lucro, máximo lucro. Não importa o que vai acontecer com a vida, seja a nossa vida humana, seja a vida dos animais, das plantas, a vida no planeta, entendeu? Você negar, por exemplo, os eventos climáticos, que numa hora dessa nós todos vamos pôr, entendeu? É uma coisa absurda, essa coisa de negar fatos que estão aí, visíveis para todo, concretos, que no mundo todo
está percebendo, né? E é uma coisa, assim, em escala planetária, né? Esse negacionismo, esse retrocesso, essa uma banalização da vida, onde discurso de ódio, tudo bem, se dá engajamento aí Nas redes. nas redes, está valendo. E tudo isso não traz esperança, digamos assim, né? Então, muitas pessoas, elas acabam adoecendo tanto que em Botucatu e eu acho que no Brasil, o índice de suicídio, de homicídio, quer dizer que é uma coisa que está assim, que está todo mundo doente, não está tendo saída, e parece que a saída é a escalada da violência, mas que tem a ver com a sociedade, que parece que está num processo de desmonte, mas o que vai vir no lugar? O que está vindo aí que está tão presente, entendeu? Então é momento, nós, principalmente nós aqui do Brasil, sabe, Carlinhos? Que a gente tem condição, a gente é multirracial, a gente é plural em religiosidade, a gente é plural em biotipos, a gente é plural, a gente é diverso. É um país que acolheu até o momento, sabe, eu estou até arrepiando, é, sabe, os imigrantes, as pessoas que são nossos irmãos, que estão por aí, entendeu? E que moram em outros lugares e que vêm para cá, trouxe e traz a sua contribuição na composição da diversidade brasileira. Eu valorizo muito isso, sabe? E você tem as condições objetivas da composição do perfil populacional, cultural, de religiosidade no nosso país, muito favoráveis ao avanço e aprimoramento da democracia. Entendeu? Porque sem democracia, Carlinhos, a gente não cuida de nada. A gente não cuida nem um do outro sabe? E nem do que está mais próximo e que precisa. E é necessário, porque quando você cuida, você é cuidado. Entendeu? Quando a gente trabalha na perspectiva de gerar saúde, de uma convivência melhor, o primeiro a ser beneficiado é você, porque você se liberta de um monte de coisa e vai caminhar numa outra direção. E é possível no Brasil. Nós temos uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Como povo, como nação, como país. Aqui a gente não tem problemas importantes. Né? A gente tem sol, a gente tem água, a gente tem povo, a gente tem espaço para morar, terra, solo, subsolo, só assim dar um start, cuidar e caminhar numa outra, sabe, na construção da paz, da convivência harmoniosa, na produção de saúde mesmo, não como sinônimo de doença, do jeito que a gente faz. A gente fala em saúde mental, mas o foco é a doença, o doente, entendeu? Mas a gente quer, na próxima vez, quem sabe, a gente já melhorou essa compreensão e a gente vem falar aqui da produção de saúde mental. É uma produção social também, ela é uma produção cultural, né? Só que a gente está retrocedendo, que está centrando no modelo bio-neuro, não sei das quantas, que é o indivíduo, porque ele tem uma biologia. Quer dizer que está voltando, parece que pior do que antes. Né? Não sei, exagerando assim, sabe? Então a gente tem que retroceder. E a universidade, ela é o lugar que você vivencia a democracia, a produção de conhecimento de forma participativa, compartilhada, onde a sociedade, nós, né, que usamos os serviços e tudo, a gente tem muita produção de saberes que difere de um para o outro e que dá para contribuir, entendeu? Pegando um gancho também da Dora, quando ela fala de redemocratização, o período que mais se abriu hospitais psiquiátricos no Brasil foi o período da ditadura. E era muito claro, porque é um modelo muito higienista, né? Aquilo que não faz parte, que me atrapalha, eu crio um depósito, e foi bem isso a lógica daquele momento, para tirar isso. Hoje, a gente vê um pouco disso acontecendo novamente, né? Então, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, ele tem dado mais verbas para leitos do que para serviço territorial. Então, para CAPES, para oficinas terapêuticas. Então, a gente volta num crescente de
aumentar leito, independe de onde até, né? Mas aumento de leito. A gente tem isso muito forte junto às comunidades terapêuticas, que está aumentando assim num nível galopante, e financiamento com dinheiro público, né? Mas o que a gente percebe? Que é um higienismo de novo, né? As pessoas não podem ficar nas ruas, as pessoas não podem. A maioria dos diagnósticos dos hospitais psiquiátricos lá na década de 70 era por alcoolismo, né? Então também eram as pessoas que ficavam na rua Sim. e eram recolhidas, e os presos políticos também. Hoje a gente volta a ver isso de novo. Um modelo que já não deu certo e ele volta a acontecer novamente, né? Então, de fato, a democracia tem muito a ver com o impacto na saúde, né? O que você espera? O movimento democrático, ele vai ver nas organizações sociais o que a população precisa, qual é o seu desejo, aonde é que eu estou adoecendo aquela população. Isso é um modelo democrático. Agora, quando não é, vem essas ordens muito, muito impostas, né? E criação do isolamento de novo. Muito bem. Hoje aqui no PodMed a gente está recebendo a Janice Megiri e também a Dora Martins dos Santos para falar do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Como que vocês avaliam a estrutura de rede de atenção psicossocial aqui em Botucatu? Aqui em Botucatu a gente tem muito equipamento. A gente tem o CAPES 1 do município, a gente tem o CAPES 2 que funciona como 3, que é do CAIS Professor Cantídio, a gente tem o CAPES AD, que é uma parceria do CAIS Professor Cantídio, e hoje o município também colabora. A gente tem a Arte Convive como uma associação super forte, que trabalha muito com a questão da inserção pelo trabalho. A gente tem a Oficina Terapêutica Girassol. A gente tem as equipes, as EMULTIs, na atenção primária. A gente tem a enfermaria de psiquiatria aqui dentro do HC. A gente tem leito do hospital psiquiátrico. A gente tem o Sarage, que também é do HC. A gente tem muito equipamento de saúde. Tem um ambulatório de saúde mental aqui também do HC. O que falta é uma articulação. Eu acho que é isso que a gente precisa. Esse é um desafio. Um desafio. Articular todos esses serviços para trabalhar numa lógica própria. O que existe é cada serviço sendo sufocado, né? Porque é uma demanda grande e tem aumentado essa demanda muito excessivamente. Então, a gente fica trabalhando só naquilo lá. Se a gente se articulasse mais, e isso é uma tentativa que a gente tem feito já de um tempo para cá, né? O fórum, ele é um lugar disso, de tentar articular os serviços para a gente criar um caminho mais possível de atenção, né? Então, eu acho que assim, Botucatu está num bom caminho. Perto de outros municípios de médio porte, que é o nosso caso, eu acho que ele está super bem, com bastante equipamento. Mas, às vezes, eu acho que é isso, falta a articulação entre eles. Agora, o Cantídio, ele nasceu como hospital psiquiátrico, né? E como CAIS, ele tem, acho que 20 anos, 20 e poucos anos, é isso? Como CAIS, um pouco Menos. Menos. Deve estar uns 15 anos, acho que uns 15 anos que ele está como CAIS, mais ou menos assim. Qual que é a importância dessa instituição em particular para essa luta antimanicomial? Eu acho que o Cantídio, ele foi um modelo, ele nasce na lógica manicomial. Sim. Quando eu entro no Cantídio, ele tinha mais de 300 leitos, ele só tinha leito, né? E metade deles eram de pessoas que já tinham perdido o vínculo com as suas famílias. E aí ele foi construindo uma nova lógica, né? Então, percebendo que a internação, longo prazo não resolvia, foi fechando o leito, isso como estava previsto na Lei 10.216, fechando o leito e abrindo o serviço territorial. Então, abriu o primeiro CAPS, fechou 40 leitos, abriu o CAPS AD, fechou mais 40 leitos. E assim foi fechando o leito. A gente tinha ficado com 20 leitos para uma região, né? A gente atende uma região, não só Botucatu. Então, de 300 e poucos leitos, a gente ficou com menos de 30 leitos.
hoje está 40. Então, hoje tem aumentado o leito. Eu acho que isso é uma delicadeza que a gente tem que discutir muito, né? Mas, ainda assim, não é infinitamente menor do que ele já foi um dia. Tanto que os prédios eles foram desativados, né? Um dos prédios virou estadual, Sim. e aí foi diminuindo tudo, né? O que a gente precisa é dar força para os serviços para que não tenha que internar. Essa é a grande questão, né? Uhum. Então, os CAPs têm que ser potentes. A atenção básica hoje está muito mais potente do que era antigamente, né? Então, esses serviços têm que estar produzindo muita vida para diminuir a intenção da internação. Hoje, o Cantil já tem 68 municípios, então não é pouca coisa, é uma área grande, são de municípios grandes, né? São 2 milhões de habitantes na DRS, né? 40 leitos é pouco. Aqui também tem lá o de Jaú, mas, enfim, de leito do Estado, são esses 40 leitos do Cantil. E falando da arte convívio, né? Que importância que tem na rede, né, uma instituição como essa, Dora? Muito, mas aí eu queria voltar um pouco assim, Claro. na fala da Janice. Assim, eu acho que a rede básica faz parte também da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. Então, o que a gente percebe, porque a gente tem a equipe, né, que dá um suporte para a rede básica, para os profissionais da rede básica. Porque, às vezes, você chega lá e você precisa de um cuidado na saúde mental, um encaminhamento, avaliar a pessoa que chega na rede básica, e ela faz parte da rede básica. E também a gente tem aqui o Hospital Dia, né, aqui, que faz parte aqui na Unesp, né, o ambulatório da psiquiatria, né, que foi trabalhado. Mas a ideia é essa, sabe? É prevenir a internação. Porque eu fico muito preocupada quando a gente fica muito assim, CAPS. O CAPS, quando você vai para o CAPS, precisa de um CAPS, é porque você já está adoecido e que está precisando de um cuidado já mais especializado. Então, a ideia é o que fazer, né? Que eu acho que há muito o que fazer, porque se sociedade, o SUS, as outras áreas, né, assistência social, outras áreas das políticas públicas, né, se a gente conseguisse dar as mãos, mesmo na rede e tal, que isso é uma necessidade, como a Janice coloca, essa articulação, e a ideia é prevenir, e a rede básica está tão em condições de cuidar para evitar um aprofundamento, um adoecimento que precise de uma internação, como em qualquer outro cuidado de saúde, né? E aí você perguntou da Associação Arte Convive. Aí eu queria uma Associação Arte Convive em cada lugar dessa cidade, Carlinhos, entendeu? Eu acho... Por quê? Porque lá... Você não é lugar de terapêutico, digamos assim. Embora você, né, quando você está produzindo o seu artesanato, que você está naquela relação de convivência, num outro tipo de espaço, tudo colorido, tudo bonito. Você conhece lá? Sim. Conhece? Aquela beleza. Aí você é reconhecido nacionalmente, sei lá se já não extrapolamos fronteiras, entendeu? A gente recebe lá encomendas assim maravilhosas, entendeu? E os produtos, né, que a gente, né, os artesanatos, assim, a lore, entendeu? Quer dizer que você olhar para aquilo, eu até choro, tem vez, porque é de emoção, né? Num passado tão recente, que agora esse espírito do fascismo está querendo levar a gente trancanfinhar para ganhar dinheiro, para sei lá mais o quê, porque você sabe que nossos corpos eram vendidos para faculdades particulares de medicina, né? Na época, era R$600 mil, não sei quantos corpos foram enviados, né? E hoje tem tráfico de órgãos. Eu penso essas coisas assim, sabe? Assim, no que eu puder, eu vou lutar até para não retornar esse tempo. Entendeu? E as internações, a gente tem aí, né, no espírito da reforma, em hospitais gerais. Por que tem que ser uma coisa lá
sabe, à parte. Segregada, né? Segregada, né? Então, Carlinhos, é isso. Então, lá é arte e convívio, respeito ao diferente, O nome já diz tudo, né? né? É claro que está sempre em construção, porque, né, a coisa também vem de dentro para fora, é coisa de paradigma, que ainda a gente tem muito, né? E a sociedade e os processos dessa sociedade da morte, eu vou falar bem assim, viu? Para chocar mesmo, porque é. Porque é. Qualquer coisa, guerra. Qualquer coisa, solta bomba na cabeça do outro. Tudo isso interfere, sabe? Qualquer coisa precisa exterminar o corpo do outro. Qualquer coisa tem que agredir, bater, prender, não sei o quê. Então, quer dizer que a gente tem que sair e colocar no centro da sociedade, da organização societária, entendeu? O respeito à vida, o respeito a qualquer forma de vida, ao meio ambiente, ao ar que a gente respira, ao nosso solo e subsolo, aos peixinhos, às águas, entendeu, Carlinhos? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, entendeu? Então, a gente quer uma sociedade que não seja manicomializante. E só através da democracia, porque democracia de verdade, ela é antimanicomial. Tá Perfeitamente. certo? Agora, Janice, o Fórum Permanente Intersetorial de Saúde Mental. O que é esse fórum e quais são as pautas prioritárias para esse grupo de trabalho? Bom, esse fórum ele acontece uma vez por mês. Ele chamou e tem cadeira lá, não só a área da saúde mental, mas a educação, assistência social, porque ele é intersetorial. A gente entende que saúde mental ele não é só nesse núcleo que é só discute saúde mental, mas ele passa por várias fases, né? Então é isso, está dentro da educação, está dentro da assistência social, está dentro Da da academia. academia, do juizado, né, da parte jurídica. Então, é um fórum aberto para essas discussões. E as pautas sempre estão relacionadas a questões que envolvem promoção de saúde, articulação de serviços, agravamentos do adoecimento aqui. Se a gente percebe que há algo que agrida muito os serviços ou a pessoa de denúncia, também é discutido lá. Por isso que ele é intersetorial, ele não é discutido só dentro da saúde. Eu acho que é isso, né? Como você enxerga esse espaço, Dora? Hã? Como você enxerga esse espaço do De fórum? uma relevância extraordinária. E foi uma conquista do nosso movimento, da luta antimanicomial aqui em Botucatu. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente estava fazendo uma discussão por conta do 18 de maio lá no Sindicato dos Metalúrgicos, né? E aí me colocar na mesa, mas não vou falar aqui os detalhes, né? E, né, era assim, tava aquela discussão, olha o protagonismo dos usuários, né? Do SUS, aí da saúde mental, né? Porque se a gente não está presente nas discussões, fica manco. A presença do trabalhador da saúde também que lida e dos serviços de saúde, da direção, esse tripé, ele é e os familiares, no nosso caso, porque tem agravamentos na questão mental, na questão neurológica e tudo, que o familiar, ele é o tudo da pessoa, né? E é assim, impressionante o quanto que a gente deve de aprendizado às mães, né? Que às vezes têm um familiar, um filho ou uma outra pessoa da família que ela cuida, entendeu? Sabe? E mesmo o filho, né, que vem, às vezes, nos nossos espaços de debate, de construção, né, de uma outra forma de cuidado conosco, o tanto que essas pessoas, até mesmo quando não falam, o tanto que o olho brilha quando alguma coisa de positividade, no reconhecimento dele como protagonista, como
um ser que tem o que dizer, mesmo não falando, mesmo às vezes não enxergando, mesmo quando não escuta, sabe, Carlinhos? Então, são experiências assim extraordinárias. Então, o fórum, ele tem um valor de debate político das políticas de saúde com esse recorte da saúde mental. Então, na 5ª conferência, nós realizamos, né, a 5ª Conferência da Saúde Mental, a etapa municipal, depois a gente teve o privilégio de ir até na fase nacional. O fórum, né, a gente estava num GT, eu, a Janice e mais algumas pessoas, para aprofundar, porque assim, a questão da saúde mental é saúde mental, álcool e outras drogas. Então, tá nessa estrutura do cuidado, né, na saúde mental, aí, que a gente chama de saúde mental, ou da rede de atenção psicossocial e tudo mais. Então, a gente conseguiu, vai ter conferência, vai. A etapa municipal agora vai ter outra vez, né? A 18ª, a etapa municipal acontece neste ano, a estadual e a nacional o ano que vem. Então, é importante a gente levar nossa pauta, vamos mesmo, dizer ok. Aí a gente foi construindo coletivamente, né? A gente propôs no nosso GT, passou no fórum, aí a gente levou para a etapa municipal, né? Foi aprovado, a gente vai sempre aprovando. Vai aprovando ou no grupo ou É um presencialmente. processo de luta. É um processo de luta, não é uma luta. A luta, ela é política. O conceito de saúde e doença é um conceito que passa pela concepção da sociedade e são conceitos políticos também, né? Porque você já pensou? Eu não concordei lá com a distribuição de bens da minha família lá na hora que, né, da herança. Ah, é? Então, quem tem mais poder naquele negocinho, pega e enfia você num trem e você fica esquecido lá no convento de Valladolid, lá em Barbacena. E aí, sabe, e quantos e quantas, né? Hoje ainda. Então, aí a gente teve esse papel. Nas eleições, eu não sei se você teve acesso, a gente mandou para... Né? A gente pegou a pauta, porque daí já tinha encerrado a 5ª Conferência de Saúde Mental, já tinha o relatório, aí tem um pessoal muito bom no Rio de Janeiro, né? E aí a gente se baseou lá no diálogo que eles fizeram com as candidaturas, se recuperar aí nossa história, a gente aprovou, né? Falei assim, vamos ver se os candidatos, antes da eleição, quais são os que se comprometem com a nossa pauta da conferência. Porque a conferência é a discussão nacional que orienta as políticas dos municípios, do estado e tal. Mas foi assim maravilhoso, sabe? A gente aprovou, parará, escrevemos a carta, tivemos uma adesão pré, e foi tudo o fórum que articulou, e pelo fórum. E aí várias candidaturas se comprometeram, manifestaram. A gente não teve muito tempo para fazer uma divulgação, né? Assim. E das 4 candidaturas a prefeito, 3 aderiram, né? Só um que não aderiu, não sei porque, assim, naquele contexto, entendeu? Mas assim, a gente consegue realizar as conferências, consegue encaminhar através da secretaria o plano municipal de saúde plurianual, a gente está vendo no fórum, entendeu? Quase 100%, se não 100% do que foi aprovado na conferência e a iniciativa do fórum. E sempre ele faz esse papel, né? De eleição dos conselheiros municipais, né? Que tem como a gente... Então, assim, ó, eu acho que tem que ter mais fóruns por aí, sabe? Mais núcleos de debate, entendeu? E na mídia também, viu, Carlinhos? Perfeito. Né? Um exemplo de uma reivindicação do fórum foi o CAPS Infanto-Juvenil. Foi uma briga que o fórum estabeleceu e foi atrás, e foi em Câmara de Vereadores, e fez toda uma articulação que hoje a gente tem o CAPS Infanto-Juvenil. Então, o fórum é um lugar muito potente para discussões e para encaminhamento das pautas. E proposição mesmo, porque eu lembro que foi decisão né, para a implantação do CAPS infantil. Mas o fórum, o pessoal que compunha o fórum naquela época, lá atrás, conseguiu, Carlinhos, escrever o projeto inteirinho do CAPS. Aí não deu naquele momento, não sei o quê. Aí teve um momento muito, né, propício
Quando chegou na audiência pública na Câmara Municipal, estava tudo articulado. Aí, acho que era o André, né, que era o gestor da saúde, se eu não estou enganada, né? E tudo. E aí, mas aí, porque às vezes o gestor não tem uma equipe, uma coisa, até ver aquela coisa. Então, o fórum teve esse papel. Então, essa é uma conquista, não só essa, né? Mas uma das conquistas, assim, visíveis, é ele estar em funcionamento, né? E é claro que tem muita coisa aí, né, para a gente melhorar e tudo, e defender a RAPS, porque a gente tem medo de perder, porque na cidade de São Paulo, o CAPES Itapeva, não sei o que aconteceu, com outro CAPES, não sei o que é um CAPES histórico, o CAPES Itapeva, entendeu? Então, tá desmontando tudo, entendeu? E parece que, assim, a distribuição de dinheiro para as tais comunidades terapêuticas, que são os novos modelitos de manicômio do nosso tempo, sabe? Nada que proponha trancanfinhar alguém em nome de cuida. Não cuida, você não cuida de pessoas trancafinhadas, trancadas. Vai contra a lei da reforma vigente em nosso país, que é a Lei 10.216, que fez 25 anos no dia 6 de abril. Entendeu? Com todos os seus princípios, entendeu? A gente está encaminhando para o nosso final. De que maneira que cada cidadão pode contribuir para que a gente tenha uma sociedade, né, longe dos antigos manicômios? Como que cada um, dentro do seu quadradinho, pode contribuir para isso? Bom, eu acho que primeiro cuidando da questão democrática do país. Eu acho que isso a gente tem que ficar muito alerta. Porque quanto mais democrático for os espaços, quanto mais democrático for o governo, a gente tem menos chance de cair e tendenciar para esse tipo de... A tentação de voltar para trás, para o modelo antigo, retroceder. Exato. De trazer a culpabilidade da doença para o cidadão. Para o paciente. Né? Então, acho que é isso. A primeira coisa é a gente cuidar da saúde do nosso país, né? Uhum. Que se mantenha o poder democrático. Acho que é isso. Acho que ocupar os espaços políticos possíveis. Então, o fórum é um espaço político. Né? Eu acho que os espaços que dê para discutir saúde, o CONUS, que são nas unidades de atenção primária, são espaços democráticos para se discutir o que é a qualidade de vida das pessoas, né? Porque não dá para você ter uma saúde mental boa se o teu filho fica sempre no risco da atenção, né? Se a escola não é boa. Então, acho que é tudo isso que a gente tem que trazer de novo para a discussão. Saúde mental se faz na atenção primária. O CONUS, ele é um equipamento que deveria ser poderoso, né? Os conselhos de saúde são um lugar também para a gente discutir isso, porque saúde mental não está só lá no lugarzinho da saúde mental. Ela está dissipada, né? A gente tem que discutir saúde mental na escola, saúde mental no trabalho, saúde mental nos meios de comunicação. Em todo lugar. Quando você cria esses bairros isolados, né, que não tem acesso a transporte, não tem creche, cara, você está confinando um grupo de população a não ter acesso à cultura, a lazer, à escola de qualidade, né? Então, o quanto isso também vai adoecendo, né? O quanto que daí muitas coisas acabam tomando conta. Se o poder público não está, muitas coisas tomam conta daquele espaço, né? Então, o tráfico toma conta e por aí vai, né? Está diretamente ligado ao nosso modelo de vida, né? Não é? Discutir saúde mental é isso. Discutir o modelo de vida que você tá tendo, né? Que você está sendo obrigado, a escala 6x1. Há quanto tempo a gente fala dos estressores do trabalho e só agora isso está sendo votado e ainda assim com muita resistência. Como ter resistência disso nesse momento, né? Então, eu acho que é isso. A gente pode ter uma sociedade sem manicômio com liberdade. E liberdade precisa de democracia, precisa de poder público engajado. A gente está tendo muitas perdas, né? Então, por que os serviços estão estrangulados, né? Porque não tem
dinheiro para pagar a equipe de saúde mental na atenção básica, ou reduziu muito isso. E aonde está esse dinheiro? Daí você vê que está explodindo comunidades terapêuticas, né? Que é um modelo que a gente não queria, né? Que fizesse parte da RAPS, está na RAPS, mas a gente não queria, a gente defende que não esteja. E aí é isso, está indo muito dinheiro para um modelo que a gente não concorda, sendo que tem tanta coisa que a gente poderia fazer, centros culturais, né? A criançada precisa cantar, precisa andar de skate, precisa fazer. Isso é promover saúde, né? Isso é evitar com que se agrave a doença mental e tudo mais. E para isso precisa realmente de dinheiro, precisa investimento, do né? poder público que dê conta. Priorização, né? Uhum. Caminho é esse. Muitos outros também. Eu vou assim, reafirmar, né? Principalmente para nós mulheres, né? A gente tem que ter mais horas de descanso do trabalho, seja o doméstico, que não é reconhecido como trabalho, e a gente trabalha pra caramba, e a gente não recebe nem um centavinho, né, pelo tanto de trabalho que a gente executa por sermos mulher, né? E a gente precisa do compartilhamento, né, desses cuidados, desse trabalho doméstico com quem compõe aquele núcleo familiar, né? E aí é essencialíssimo que haja redução da carga semanal de trabalho, né? E o trabalho, ele tem que ser uma coisa prazerosa. Tudo tem que produzir saúde. A gente está falando assim, tudo produz doença, porque é para produzir mesmo, é para morrer logo. Se não morrer logo, tem guerra, tem bomba, tem isso, tem aquilo. Então, a gente quer produzir saúde, entendeu? E para produzir saúde, a gente tem que cantar, a gente tem que dançar, a gente tem que se amar, entendeu? No sentido do respeito, do cuidado, que o outro sou eu. Essa compreensão eu tenho que fazer. Se alguém está morrendo lá não sei aonde, por falta de cuidado, porque alguém decidiu que ele tinha que morrer, porque ele está prejudicando certos interesses e de dinheiro, não se come dinheiro e não se bebe dinheiro, tá? Então, a gente precisa de uma terra que produza, né, oxigênio de qualidade, água de qualidade, alimento que não tenha veneno, alimento que não tenha coisa arada que coloca, que tira até o gosto do alimento, né? E a gente caminhar no sentido de uma convivência mediado pelo respeito, pelo afeto, pelo cuidado, né? E isso depende de coisas maiores, da mudança até da lógica da sociedade, que a lógica é o dinheiro, não sei o quê, e se morre por causa de dinheiro, se mata por causa de dinheiro, essa coisa toda. Não, a gente não quer essa sociedade. E que produz o adoecimento psíquico, o uso excessivo de substâncias psicoativas, né? E aí a gente fica enxugando o gelo, né? Quando começar a esvaziar os consultórios do SUS, esvaziar, não ter essa pressão, né? Isso significa, não assim, coisa intencional, né? Igual fizeram com a Cracolândia. Ai, que beleza. Não resolveu. O pessoal da Cracolândia está tudo embaixo de ponte, aqueles grupinhos, entendeu? Porque é a mesma sociedade, não é assim mecânico. Internamento, sei lá o que está acontecendo com aquelas pessoas, sabe? E tem pessoas lá assim, de concurso superior, sabe, filhos de famílias abastadas, entendeu? E tem nós que em nada somos diferentes de quem tem uma posição socioeconômica melhor, que isso não nos diferencia nessa sociedade, mas a gente deveria ter essa cultura da partilha, sabe, da distribuição, porque tudo que se conquista, eu posso estar desempregada, mas eu estou contribuindo com a economia do país quando eu consumo. E aí a gente defende, então, a renda suficiente e necessária de cidadania como direito. É possível, já tem países fazendo. A gente pode melhorar essa ideia, entendeu? Porque se ele é concentrativo,
Sabe, alguns vão ficar de fora, não vão ter emprego, né? E quem tem emprego vai adoecer porque o salário. Então, é um repensar, é uma conversa coletiva, sabe? E a gente, onde a gente estiver, você pode produzir ou caminhar na direção. Não é fácil, entendeu? Mas é possível, né? Uma boa convivência e um cuidado, né? Esses dias eu estava lá numa mesa com os estudantes, estava pensando, estava falando da patologização, não sei o quê, e eles estavam tudo olhando assim, cansadinho. Falei assim, mas meu Deus, mas será que é dentro da universidade, será que tem uma preocupação do cuidado com esses estudantes? Infelizmente, um garoto até frequentou minha casa, meus amigos, ele acabou, né? Menino se suicidando aqui dentro, digamos assim, entendeu? E sabe quantos... Você entendeu? Com os trabalhadores. Né? Tem um momento de cuidado, tem que ter. O cuidado tem que fazer parte o cuidado do bem-estar, sabe? Familiar também, né? As igrejas têm que... Muitos segmentos, muitas ideias, tem que repensar o jeito. Você fazer oração em cima de arminha, não sei o quê, isso não tem nada a ver com a proposta de amor aí de Jesus, e nem de antes da espiritualidade, nenhuma espiritualidade. Tem muita coisa para ser repensada. Não, é tudo, né? Mas sabe, porque se a gente não pontua de vez em quando, deveria ser mais de vez em sempre, né? E aí nós somos em toda mulher, todo jovem, até mesmo as crianças, sabe? Se a gente começar a pensar nisso, que depende de todas e todos nós, digamos assim, dos meios de comunicação, fazer um programa aí de construção, né? De uma outra visão que produza saúde, que melhore o cuidado, né? Da perspectiva antimanicomial, do cuidado em liberdade, quando a gente precisa de uma coisa mais especializada, sabe, Carlinhos? Então, aí a gente tem o fórum, né? Associação Arte Convívio, e aí qualquer coisa, né? Tem os telefones, não sei se a Janice tem um telefone para se alguém quiser conhecer o fórum, participar das nossas reuniões. Não tem? Depois a gente dá um jeitinho. Aí Pode deixar. Tem a Associação Arte Convívio, vale a pena conhecer, né? E aí, né, nos Dias das Mães, agora, foram produzidos umas riquezas, assim, sabe? Pelos Dias das Mães, as meninas que bordam lá, que não sei o quê. Ai, gente, assim, e é possível, né? Cantar mais, dançar mais, produzir mais saúde, cultura, né? E uma educação do afeto e do respeito. Perfeitamente. Né? Para vocês terem uma ideia, né? O dia 18 de maio acaba sendo apenas uma data para reforçar a importância de se colocar esse tema cada vez mais em evidência à discussão, porque é um problema não só de saúde, é de todos nós, da sociedade como um todo, como já foi dito aqui. A gente agradece demais, então, a participação das nossas convidadas. Dora, prazer em revê-la. Né? Parabéns pelo seu trabalho. Né? Você é uma ativista, né? Não só da saúde mental, mas da saúde como um todo mesmo. A gente vê você em todos os espaços, podendo estar lá, colocando o seu pensamento, as suas ideias, defendendo aquilo que você pensa. Obrigado, viu, pela sua participação. As nossas ideias, porque a produção, se você formula, ela é uma construção coletiva histórica, né, Carlinhos? E eu fico muito, assim, meio incomodada, né? A gente é um porta-voz só, né? Assim, da luta e da humanidade, do humanismo, digamos assim, né? Da elevação da gente enquanto sociedade, sabe? Então, a gente é só porta-voz, sabe? A construção, ela é coletiva e eu agradeço imensamente a oportunidade. Querido. Espero, assim, ter contribuído com a sua expectativa, né? A expectativa desse espaço aqui. Obrigado mesmo. Janice, da mesma forma, agradecer a você, né? Pela sua participação, né? E fica aqui o espaço para que em outras oportunidades a gente volte a bater um papo aqui. Nossa, obrigada pela paciência de todo mundo que escutou. E que seja sempre assim, né? Acho que falar da luta antimanicomial é falar de uma comemoração, mas também de lutas, né? A
A gente está comemorando esse ano 25 anos da Lei 10.216, que temos muito a comemorar, porque a gente avançou muito, mas muito a temer também, porque a gente tem regredido muito nos espaços de cuidado. Mas é isso, muito obrigada. Carlinhos, eu estou lembrando uma coisa. Amanhã é a posse de todos os conos em Botucatu. Dia 18, o movimento organiza na Avenida Paulista uma marcha, né? É um dia de luta e em todo o país, né? Tem manifestação, tem às vezes até desfile, entendeu? Sim. E esse ano a gente não vai conseguir concluir o concurso de poesias para as pessoas que usam os serviços da RAPS, né? E está muito interessante, teve 71 poesias conclusas, e daí a gente vai avisar você o dia do podcast, da entrega do prêmio, né? E então é isso e a gente divulgar também as datas das nossas Domingo tem reuniões. corrida lá no Cantilho. É. Corrida que também comemora o Dia da Luta. É. E vai ter lá. Bacana Eu que demais. gosto de correr. Bacana demais. Esse assunto certamente não se esgota aqui. Esse foi o nosso episódio do PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.